Oi, gente. O papo de hoje aqui é sobre a palavra e o valor que nós estamos atribuindo à palavra. O quanto nós estamos envolvidos nessa rede de palavras e o que impacto isso há na nossa vida agora, que é quando a gente está vivo, tá? Mas mais tarde a gente não sabe o que vai rolar, é desconhecido. A gente nos interessa em continuar vivendo, mas a certeza, o que realmente é o que está acontecendo agora. E isso eu digo além dessas palavras. A vida possivelmente continua por aqui, porque ela está por aqui há milênios, há anos, há milhões de anos. Não sei quanto tempo. O que nós sabemos é que nós aqui estamos aqui agora. Se a gente vai topar, meter a cara no chão e morrer, se a gente vai... vamos passar por esse dia aqui, vamos passar nesse dia aqui vivos, é o que a gente está interessado, mas é uma coisa incerta. E isso é um fato, além da falácia. O que estamos dizendo é que parece que a vida, nós estamos vivendo no nível das palavras. Quero aqui, inclusive, reconhecer tremendamente a contribuição de materiais de um cara chamado Krishnamurti, da Índia, que tentando arrumar essa vida que está aqui, eu passei a pesquisar e para ver se por intermédio da religião, por intermédio dos filósofos, dos psicólogos, dos coaches, dos chamados líderes, se por intermédio dessas coisas passei a tentar ver se eu conseguiria arrumar essa coisa aqui internamente, né? Entender isso. E o que percebo é que quanto mais eu investigo esse pessoal, aumenta a confusão. E assim me pergunto, se quem aparentemente está cuidando disso está tão confuso como quem está querendo arrumar, como arruma isso? E aí fui a uma palestra na sede, na UP, e lá foi uma moça chamada Milena Carbonari, e ela citou ali duas frases. Uma é: o que a gente não reflete, a gente repete, e a outra é: o que a gente resiste, persiste. E passei a pesquisar os autores dessas frases, especialmente essa: o que a gente não reflete, a gente repete. E o que a gente resiste, o que a gente resiste, persiste. Uma dessas, pesquisando essa frase, é a frase: encontrei os livros, os materiais, e passei a olhar e ver se esses livros também não eram parte da mesma corrente, no sentido de parte da mesma confusão. Porque quando alguém mostra para nós mesmos olharmos essa confusão, e alguém meramente fica na falácia sobre essa coisa e dizendo que a gente deve, se essa confusão tem a ver com as palavras, e a gente põe mais palavras nisso, a gente está aumentando a confusão. Ou seja, qualquer ação a partir dessa confusão é confusa. E se a ação é confusa, essa ação gera mais do que nós já temos, que é conflito, caos e desordem e contradição, e essa coisa que está acontecendo aqui na nossa cabeça. Portanto, o que percebemos é que nós estamos envolvidos na rede das palavras, no nível das palavras. O amor que nós estamos falando aqui é o amor das palavras, ou seja, que as palavras pronunciam. O que existe além das palavras? E aqui há a rede de palavras que a gente parece que está vivendo nesse nível. E nós vamos perguntar aqui na sequência o que as palavras são, se as palavras são os fatos, mas vamos por partes.
Quando nós percebemos que a palavra eu, a palavra você, a palavra ele, a palavra os outros, ambas são a mesma coisa no sentido de palavras, a palavra eu, se nós utilizamos e associamos a palavra escondido à palavra eu, se associamos a palavra atrás, a palavra eu, a palavra escondido, a palavra eu, a palavra calado, a palavra eu, se associamos um montante de palavras à palavra eu, continuam sendo palavras associadas. Se nós associamos a palavra você, ele e o outro, condenações, críticas, acusações, opiniões, e além dessa palavra nós também inserimos imagens, tanto na palavra eu como na palavra você, ele e o outro, atribuímos imagens, associamos imagens. Como é que a gente percebe isso? É observando a nós mesmos, o nosso comportamento, as relações, porque os comportamentos são nossos. Esse possuidor, essa palavra nosso, que é associada à palavra eu, é como se a palavra eu estivesse possuindo o comportamento, né? Esse comportamento humano, ele é regido pela palavra pouco, pela palavra muito, pela palavra bem, pela palavra mal, pela palavra certo, pela palavra errado, pela palavra direito, palavra verdade, palavra mentira, palavra perto, palavra longe, a palavra ir, a palavra voltar, a palavra atrás, a palavra na frente, a palavra no meio, a palavra no lado de um lado, do outro lado, a palavra pobre, a palavra rico, a palavra devagar, a palavra rápido, veloz, difícil, fácil, a palavra branco, preto, ou seja, pelas palavras. Ou seja, se a gente diz que o nosso ritmo de aprendizagem é devagar e que essa aprendizagem é difícil, a gente está nos movendo no campo das palavras, ou nós estamos nos movendo, psicologicamente estamos falando, tá? Estamos nos movendo pelas dificuldades reais da coisa. Se nós estamos nos movendo pelas palavras, nós estamos atribuindo às palavras alguns significados que talvez não sejam o real significado dessas palavras. E aqui nós perguntamos, as palavras, quero ampliar aqui porque está esse viver diário, as palavras resto, mínimo, pouco, que seja então o oposto disso, completamente, totalmente, muito. A palavra necessidade, necessitado, dependente, frágil, forte, medroso, corajoso. Ou seja, esse movimento que nós estamos vivendo aqui está sendo dentro do mesmo campo. Se a gente diz que é fraco, mas aí a gente não quer dizer que é fraco, a gente diz que é forte porque a gente acha que isso melhora a situação. Significa que a gente está nos movendo na mesma coisa. E aqui nós nos perguntamos, a palavra destruir, a palavra acabar, a palavra livrar-se de algo, de alguém, livrar-se de algo, e esse algo é outra palavra, de alguém, que é outra palavra, nos movemos nesse campo. E psicologicamente nós estamos talvez agindo e reagindo nesse campo também. Significa que quando a gente externaliza isso, talvez a gente esteja gerando confusões, conflitos, inclusive a sensibilidade. Esse que é sensível a palavras, isso envolve um outro assunto, mas está dentro do mesmo contexto. Quando, por exemplo, essa palavra eu, nós nos identificamos tanto com essa palavra que ao ponto de que se uma palavra é direcionada a esse eu, nós nos ofendemos com isso, nos sensibilizamos com isso, nos magoamos com isso, nos ferimos com isso, porque a palavra eu, o corpo está se comportando como sendo a palavra eu. E quando alguém direciona palavras, essas palavras atingem essa palavra eu. Mas por que quando atinge a palavra o corpo sente isso? É aqui que está a ilusão. Nós estamos, parece que, nos identificando com as palavras, como se fôssemos as palavras, como se o corpo, fosse a palavra eu. Então, quando alguém chama esse eu de besta, de tolo, de tonto, a gente acha e entende e pega isso como se fosse
ao corpo. Porque, então a questão é, então o que devemos fazer? Devemos observar que nós estamos tomando as palavras como os fatos. O que são os fatos? O que é o fato? É essa palavra eu ou é esse o ser, o corpo? É o corpo. E se essa pessoa está chamando esse eu de tonto e o corpo está ouvindo isso? É uma palavra. Mas o que ela está tocando fisicamente no fato? Não está tocando. Mas na identificação, quando eu me identifico com as palavras, ao ponto de eu achar que as palavras são as coisas, é aqui que está o nosso rolo. Estamos envolvidos com as palavras. As palavras são os fatos. A palavra Deus, a palavra diabo, o quanto há de rituais e formalidades religiosas e de repetições que as pessoas dizem, dizendo, por exemplo, que conhecem Deus porque conhecem as palavras, sabem citar os livros chamados sagrados, e as pessoas dizem que por conhecer essas palavras conhecem Deus, por projetarem imagens internamente conhecem Deus, por sentirem essas imagens, essas palavras, sabem o que é Deus. As sensações, as imagens, as palavras são os fatos a respeito dos quais essas palavras apontam, falam. A palavra amor é um símbolo utilizado para nos comunicarmos e nos apontar para o fato. A gente tem o fato ou a gente só está com a palavra? A palavra eu é uma palavra utilizada para mostrar, para simbolizar essa criatura, mas não, o símbolo não é a coisa, ou é? Observemos isso. A palavra eu é isso aqui, quando alguém chama esse eu de abestado, essa pessoa está ofendendo a quem? E é isso ofensa? A quê? O que é essa ofensa? Que instrumento está sendo utilizado? Está sendo ofendido? E o que é que está sendo... Que instrumento está sendo utilizado para ofender? As palavras. E quem está se ofendendo com as palavras? Talvez a palavra pode se ofender com a outra? Talvez a nossa identificação com a palavra, ao ponto de nos comportarmos como se fosse o nome que é parte da gente. São símbolos para a gente se comunicar. O nome é símbolo. A nossa identificação com essas palavras está gerando essa confusão toda na humanidade. E aqui nós nos perguntamos, nós estamos nos comportando em que nível? Nós estamos nos comportando pelas palavras, nós estamos nos comportando pelos fatos. Os fatos se estamos conversando aqui e porventura eu tento pôr a mão na sua cara, meter a mão na sua cara, você deve cuidar disso. Se você tenta fazer isso comigo, você está agindo de fato. Porque se está meramente verbalizando, simbolizando com palavras, com imagens, com gestos, não há nisso o fato em relação ao fato. Não há relação dos fatos, não há atrito dos fatos, há atrito dos símbolos, há atrito das descrições, e é essa a questão. Nosso comportamento, nosso viver diário, que é o que nos interessa agora, é regido pelo quê? Está sendo regido pelo quê? Está sendo regido pelos fatos, está sendo regido pelas descrições, pelas palavras. Estamos nos comportando na quantidade de trabalho, nas relações, com o dinheiro, com o trabalho, no quanto nós conseguimos cuidar da nossa vida, do dinheiro, de nós mesmos, da família, para quem, pai, mãe, ou no caso, filho, irmão, independente. O quanto nós conseguimos cuidar da roupa, da casa, da vida, quanto nós conseguimos gerir, porque é o que nós conseguimos manter que nós somos. Nós somos o que conseguimos manter. Se a gente cuida do pouco, esse pouco é regido por quem? Por essa palavra pouco? Se nós somos necessitados, dependentes, frágeis, são essas palavras que o corpo está se comportando pelas palavras? É possível viver livre além das palavras, desse condicionamento das palavras? Quando a gente percebe que talvez essa nossa identificação com as palavras e nos comportando agora, que é para a gente utilizar as palavras, mas no momento com as palavras, quando a gente se identifica como se fosse a palavra, a gente cria esse caos que existe. E a ação baseada na ilusão é uma ação baseada gera o que? Caos. Porque
essa ação, quando a gente age, se relaciona, nós estamos tentando, pelo o ilusório, agir nos fatos. A relação dos fatos é viva, é em movimento. A relação da ilusão, baseada na ilusão, ela é fixa. E aqui entra num outro assunto, que é na evolução psicológica, se tal coisa existe. Valeu? Abraço, a gente se fala.